mais uma vez, eu sou um sacerdote. E é isso que nós começamos a ver aula passada. Nós somos sacerdotes da nova aliança. Nós somos sacerdotes da graça. Estamos debaixo da aliança da graça de Deus. Quem sou eu? Eu sou um filho que funciona como um sacerdote. Somos nós. E nós começamos a ver a aula passada. Falamos um pouco, começamos falando sobre os nicolaítas, que atrapalham você de agir como um sacerdote. Não é? Nós falamos de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 e verso 9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos nós. E começamos a ver também o que sacerdotes fazem. Vamos lembrar? O que sacerdotes fazem? Número 1, sacerdotes ensinam. Sacerdotes ensinam como adorar a Deus, ensinam outros como adorar a Deus. Número 2, sacerdotes edificam e cuidam do tabernáculo. E nós vimos que a palavra tabernáculo, ela é encontrada de várias formas aqui na Bíblia. E uma delas era o tabernáculo do testemunho, ou o tabernáculo do encontro com Deus. Então nós, como sacerdotes, o que nós fazemos? Nós criamos um ambiente onde pessoas podem se encontrar com Deus. Através das suas atitudes, através daquilo que você fala, da maneira como você se expressa, tudo isso para que Deus se manifeste através de você. Tudo isso para que Deus seja visto através de você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, e vimos a sua essência. Número 3, vamos dar continuidade aí. O que sacerdotes fazem? Número 3, sacerdotes carregam a presença e a glória de Deus. Toda vez que você falar sobre a presença de Deus, você pense, por favor, na onipresença de Deus. Porque há uma certa diferença entre a frase, a presença de Deus e a glória de Deus, ok? A presença de Deus é a presença onipresente de Deus. Como o pastor Paulo falou, Jacó teve um sonho, no final do seu sonho ele declara: Deus está nesse lugar. E eu não sabia, eu não estava perceptivo disso. Aonde você estiver, gente, Deus está lá. Aonde você estiver. Só que há também a glória de Deus. E a glória de Deus, você pode notar aí, puxar uma setinha aí na sua apostila. A glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. Toda vez que você vira a palavra a glória de Deus, é a manifestação, é Deus se manifestando naquele momento, naquele lugar, naquela situação. E os sacerdotes, gente, eles tinham o privilégio de levar a arca do Senhor. Ok? E a arca do Senhor é símbolo da essência de Deus. A arca do Senhor é símbolo da autoridade de Deus. É símbolo do poder de Deus. Você sabe que o povo, ele estava em determinadas situações aqui na Bíblia, o povo se reunia. E quando eles iam para a guerra, eles tinham que levar a arca, porque era um símbolo de que Deus estava presente para se manifestar naquele lugar. Então eles tinham que levar a arca. Então quando eles roubam a arca, quando os filisteus roubam a arca, cara, o povo fica desesperado. Fica desesperado. E você lembra de Icabode? Você lembra que ele estava na cadeirinha de balanço e ele soube, profeta, é o seguinte, roubaram a arca. Camarada tem um susto, infarto fulminante naquele momento. Por quê? Porque roubou a arca, roubou a manifestação da presença de Deus. Então é Icabode, a glória se foi, Deus não pode mais. Olha só, o Velho Testamento era natural. O Novo Testamento, ele pega o sobrenatural e invade o natural. Tudo o que o Velho Testamento tinha era natural.
Sem a arca, eles não eram nada. Sem a arca de Deus, que era o símbolo da presença e da glória de Deus, o povo não era nada. E nós vimos, e vez após vez, nos trimestres passados, que existia o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Qual era a diferença desses dois quando eles coexistiram? A diferença é que no tabernáculo de Davi, eles tinham a arca, e no tabernáculo de Moisés, eles não tinham a arca. E isso daí, gente, é importantíssimo. Porque a gente vai ver aqui que a ordem que Deus deu para Moisés era para construir um tabernáculo onde existiam vários utensílios, mas o mais importante deles era a arca. Sem a arca, o altar de bronze não tinha valor. Sem a arca, as cores não tinham valor. Sem a arca, a bacia de bronze não tinha valor, o candelabro não tinha valor. Então vem Davi e ele inaugura o seu tabernáculo, e interessante, nós já falamos isso, o interessante é que Davi, ele pega e do seu tabernáculo, ele influencia o tabernáculo de Moisés. Ou seja, eu não estou falando que o tabernáculo de Moisés era errado. Eu, Davi, estou entendendo que sem a presença de Deus não dá para a gente sobreviver. E como nós somos sacerdotes de Deus, nós estamos entendendo que nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Nós somos capazes de fazer, entenda bem, de fazer Deus se manifestar através da sua vida. Você carrega em você a glória de Deus. Você então é um embaixador de Deus. E onde você está, o poder de Deus está. Estou falando com vocês, sacerdotes. Onde você está, a autoridade de Deus está. Você pode ligar ou desligar na terra, porque você é embaixador do reino de Deus. Como sacerdote, você é embaixador, você carrega a presença de Deus. O que sacerdotes fazem? Carregam a presença de Deus. Sacerdote que não carrega a presença de Deus não é sacerdote de Deus. É sacerdote de qualquer outra coisa. E você vê, olha só, quando a arca é roubada pelos filisteus, o que acontece com os filisteus? Só crise. Só crise. O inferno treme quando você entra com a presença de Deus, com a manifestação da presença de Deus. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E onde você estiver, os demônios têm que dobrar os seus joelhos diante da presença de Deus. Porque você carrega isso. Essa é a perspectiva espiritual que a gente tem que ter. De que nós somos templo do Espírito Santo. Eu carrego a presença de Deus onde eu estiver. Você carrega a essência de Deus, o poder de Deus, a própria pessoa de Deus entra no lugar quando você entra naquele lugar. Número 4, sacerdotes foram chamados para ministrar a Deus. Olha a prioridade. Olha a prioridade. Ministrar a Deus. Nunca para entretenimento humano. Você pode usar de luz, você pode usar fumaça, você pode usar isso, você pode usar ar-condicionado, o banco é legal da tua igreja, mas a adoração é sempre Deus em primeiro lugar. Presta atenção, se o homem for primeiro, não é teologia, é humanismo. Não, eu tenho que fazer tudo isso, porque senão as pessoas saem da igreja. Não, eu tenho que fazer isso para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas, olha para a Bíblia, o que atrai as pessoas é a manifestação da vida de Deus. O pastor ele estava falando outro dia lá, a gente tem programa de rádio em várias emissoras, né? Pelo Brasil afora. A última que a gente fechou o contrato foi em Porto Alegre, das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta. Outro dia ligou lá para a igreja alguém para perguntar, não, nós somos aqui daquela rádio lá de Porto Alegre, e está na hora de renovar o contrato, mas a gente quer falar para você que a gente não vai aumentar o valor. Aleluia! E a gente quer estender, sem aumentar o valor, para sábado e domingo.
Aí ele explicou o porquê. Porque a audiência está crescendo. Porque as pessoas precisam desse evangelho prático. As pessoas têm que olhar para você como sacerdote de Deus e ver o evangelho prático, ver como se vive a vida cristã. E a vida cristã, ela é vivida com a perspectiva de Cristo. Cristo em primeiro lugar. Cristo é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça da sua vida. Nós adoramos a Deus e com base no nosso relacionamento com Deus, nós influenciamos as pessoas. Nós servimos as pessoas adorando a Deus. Nunca para entretenimento humano, mas para o prazer de Deus. Para que a sua vontade seja feita, para que a sua glória seja vista. É quando vivemos para o prazer de Deus que podemos ministrar aos homens. E o ponto número 5, sacerdotes abençoam no nome de Deus. Sacerdotes abençoam no nome de Deus. E a bênção, gente, está aí na sua apostila. A bênção, ela não é só aquela frase cristã, sabe? Que você encontra com a pessoa e Deus te abençoe. A bênção, para o entendimento hebraico, é um catalisador. Ou seja, é algo que entra entre duas substâncias para que possa gerar algo novo. A bênção de Deus, quando ela invade a sua vida, ela dispara você para o teu futuro. Quando você está abençoando alguém, você na realidade está disparando ela para o futuro dela. Isso é abençoar as pessoas. A bênção bíblica é um catalisador do destino, não é somente um presente. Ah, pastor, recebi uma bênção. Que bênção é essa? É um carro novo. Esse carro novo, se for bênção, vai disparar você para o futuro que Deus tem para você. Isso é bênção. Como o pastor Paulo estava falando, isso é bênção. Se não for te aproximar de Deus, aquilo que Deus te deu pode virar uma maldição. Você lembra de Salomão? E aí as pessoas perguntam, mas se Deus sabia que ele ia cair, se Deus sabia que ele não ia se manter fiel, por que Deus deu a bênção? Porque naquele momento, o coração de Salomão era um coração correto. Isso é só para provar para você que Deus confia em Cristo sendo formado em você. Não importa em que estágio da vida você esteja, Deus confia que Cristo está sendo formado dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo dentro de você, se está agindo dentro de você, Deus confia no Espírito Santo. E Ele vai fazer chegar essa bênção para você, para que essa bênção te alavanque. Seja como se fosse uma catapulta para você. E quando Deus te chamou para abençoar, é isso que Deus está chamando você para fazer. Empurrar pessoas para frente. Empurrar pessoas para o destino delas. Sabe, às vezes as pessoas ficam chateadas com a liderança. E liderança, gente, o chamado de liderança é influenciar pessoas para que as pessoas possam ser tudo aquilo que elas podem ser em Cristo. E às vezes é necessário podar algumas arestas, para que a árvore frutifique mais. Mas nem todo mundo quer dar fruto, mas nem todo mundo quer dar muito fruto. Vê lá João capítulo 15, e em dando muito fruto, deem glórias para Deus. E aí vem a sua liderança e apara algumas arestas, para que você possa ser tudo aquilo que Deus planejou com que você fosse. Números capítulo 6, olha só que interessante. Números capítulo 6, a bênção que a gente chama de bênção araônica. Números capítulo 6, verso 23 a 26, diz assim: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo assim: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis, verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A bênção sempre vai apontar para o senhorio de Deus.
Quando você receber, quando você for abençoado, lembre-se que foi o Senhor que te abençoou. O Senhor te abençoe e te guarde. E olha só que interessante, é porque essa bênção, onde é que eu botei o negócio? Aqui. Essa bênção está focando no Senhor. Mas olha só, o que essa bênção que Deus mandou dizer para o povo, olha só o que essa bênção quer dizer. Primeiro, é que eles tinham a aprovação de Deus, ok? O Senhor te abençoe. Essa palavra abençoar aqui é baraque, o Senhor te louve. Sabia que Deus, quando chega para você, nós já até vimos isso, que Deus, Ele não convence você do seu pecado, Ele convence você que é nova criatura, da justiça de Deus que está em você. Então Ele louva você por causa da obra consumada de Jesus. O Senhor, Ele te aprova. Que Deus maravilhoso é esse, gente? O Senhor te aprova. E quando, fala sério, quando você se sente aprovado, você faz um negócio legal, faz um negócio certo, alguém chega para você e fala, pô cara, muito obrigado, está muito bom. Como é que você se sente? Caramba, dá até vontade de fazer mais, né? O Senhor te aprova. Mas Ele não te aprova, gente, nas coisas que você faz. Ele te aprova por causa de Cristo que está em você. Essa é a palavra da graça. Não é pelo mérito humano. Ele te aprova por causa de Cristo, por aquilo que Cristo já fez por você. Aprovação e proteção. A palavra barak também quer dizer que Deus sorri para você. Olha a bênção de Deus. Povo, deixa eu dizer para você, Deus está sorrindo para você. E nós, como sacerdotes, nós fomos chamados para abençoar o povo, para dizer, olha, Deus está sorrindo para você. Mas eu, pecador, olha para Deus. Quando você olhar para Deus, você vai ver que Deus está com um sorriso no rosto, sabe? Porque o inferno perdeu. Jesus já pagou o preço para você. Até o evangelismo, como a gente faz, muda. Que ao invés de você dizer para as pessoas, você vai para o inferno, é o teu pecado, Jesus já pagou o preço por você. Jesus está sorrindo. Você sabe que às vezes as pessoas não vêm para Jesus porque eles veem Jesus com cara de carranca? Já passou em loja de macumba? Aquelas carrancas assim, que tem aqueles dentão assim, sabe como é que é? Eles acham que Deus tem cara de carranca, mas a bênção araônica está dizendo que Deus sorri para você. Cacilda Becker, Deus te louva, Deus olha para você e fala, tu é bonitão mesmo. Mas quem? Eu, pastor? Careca dessa forma, barrigudo, eu te amo. Isso aí vem do Pai, gente. Essa aprovação vem do Pai. A figura do Pai está sendo mostrada aqui nessa bênção. Quando você for abençoar alguém, a figura do Pai tem que ser exposta. Verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Que Senhor é esse? O Pai. Verso 25, o Senhor faça resplandecer sobre ti, o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Aqui é uma figura da graça e do amor de Deus. Revelado em quem? Em Jesus, o Filho. O Senhor faça resplandecer. Que Senhor é esse? Jesus é o Senhor da nossa vida. E verso 26, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E essa paz aqui é a figura do Espírito Santo. Que Senhor é esse? O Espírito Santo. Quando você for abençoar alguém, se lembre da figura do Pai, do Filho e do Espírito. Porque a Bíblia diz que nós temos que batizar as pessoas em nome do Pai, não aquele batismo, sabe? Ensinando e batizando, Mateus capítulo 28, não é somente o batismo como a gente chama, aquele simbolismo de nós deixarmos a velha natureza lá, na morte, na cova. Ele está falando para você imergir, botar o pessoal para dentro, batizando, colocando eles no mais profundo do Pai, do relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apresenta a Trindade para as pessoas.
Apresenta que o Pai é um Pai que aprova, é um Pai que protege. Apresenta um Jesus que é cheio de graça e de amor. Apresenta o Espírito Santo que nos traz a paz, que gera em nós o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência. Então o que você foi chamado para fazer? Vamos recapitular. Você foi chamado para ensinar acerca da vida de adoração. Ok? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Número 2, você foi chamado para edificar um lugar de encontro entre as pessoas e Deus. Ok? Número 3, você foi chamado para carregar a presença de Deus. Número 4, você foi chamado para ministrar a Deus. E número 5, nós fomos chamados para abençoar no nome de Jesus, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Libera essa bênção para as pessoas que estão ao teu redor. Mostra um Deus que abençoa, mostra um Deus que chega perto, mostra um Deus que olha com um olhar de amor. Aleluia! Por que Deus então quer um tabernáculo, gente? Se o nosso trabalho como sacerdotes nessa terra é criar um lugar de encontro para que as pessoas vejam Deus, para que as pessoas se relacionem, por que Deus quer esse tabernáculo sendo criado? Porque Deus quer estar com cada um de nós. Você lembra que nós falamos sobre adoração? E adoração é resposta. Então isso quer dizer que Deus inicia, ok? Se Deus quer ter um encontro com o homem, quem é que começa esse encontro? Deus. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai chegar para você, Maurício, e vai falar assim: eu quero me encontrar com aquela pessoa. E você vai lá para facilitar o encontro. Você vai ser um mediador de paz, para que as pessoas conheçam a Jesus. Porque a razão pelo qual você foi liberto da escravidão, gente, é para que você possa viver livre com Deus. Com Deus. Nós somos cooperadores. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso chamado é facilitar esse encontro. Número 1, por que Deus quer um tabernáculo? Porque Ele quer estar próximo do seu povo. Ele quer estar próximo do seu povo. Êxodo 25, verso 8, vai dizer assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vocês lembram que a gente começou a aula passada, falando de 2 Pedro, dizendo que raça eleita, nação santa, povo de propriedade, reis e sacerdotes, a figura ali é que nós somos santos. E eu falei para você que ser santo são 3 coisas. Ser santo é ser separado para Deus. Ser santo é ser separado para um fim específico. E ser santo é ser separado para uma nova vida, capacitada pelo Espírito. Por que Deus, olha bem, por que Deus quer criar um tabernáculo, um santuário? Porque Ele quer estar com você e comigo. Ok? Quando ele traz essa revelação para mim e para você, de que nós somos santuários, ok? Lugar santo. Quando nós somos santuários de Deus, nós podemos então abrir esse entendimento para as pessoas de que Deus é santo. O mundo vê a santidade como algo, como uma barreira. O mundo vê a santidade como algo que eu não posso. Lembra, nós falamos isso na aula passada. Como algo que eu não devo. Não, eu não posso. Não, isso eu também não posso. Não, isso eu não posso. Deus vê a santidade assim. Vem e você é livre para fazer tudo aquilo que eu chamei você para fazer. Isso é santidade na perspectiva de Deus. A igreja bagunçada de Corinto. Paulo vira e escreve para os santos de Corinto.
A sua santidade não está baseada na sua ação. A sua santidade está baseada na sua natureza. E Deus cria você como um santuário para que Ele possa estar mais próximo de Deus. Entenda na perspectiva do Velho Testamento que o único lugar onde eles poderiam adorar era no templo. Quer adorar? Tem que ir para o templo. Tem que ir para o tabernáculo. Hoje nós levamos a presença de Deus aonde quer que nós estejamos. Ok? Então, e me farão, Êxodo 25:8, e me farão um santuário, para que eu possa habitar. Olha o desejo de Deus, iniciando a história, para que eu possa habitar no meio de vocês. Se você for lá na página 28 da sua apostila, lá no finalzinho, você vai ver como Deus arranja esse tabernáculo. Não sei se você já prestou atenção nisso aí. Mas a forma como Deus arranja o tabernáculo no meio das tribos, forma uma cruz. Deus está no meio do seu povo. É o quartel-general. E o povo à sua volta forma o símbolo da cruz de Cristo. Então, gente, a ordem divina era a redenção do homem. E Deus está no meio dessa obra de redenção. Quando as pessoas olharem para a igreja, elas têm que ver a cruz de Cristo. Um Cristo ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Deus então estava dizendo, gente, vocês querem se encontrar comigo? A cruz é o meio para o acesso. Você quer a manifestação irrestrita da minha presença e poder? Tudo isso vem através do ministério da cruz. Olha só que interessante, gente. O Velho Testamento está cheio de símbolo. Os inimigos olhavam para o acampamento de Israel de cima e eles viam a forma de uma cruz, já prefigurando a morte de Jesus por causa dos nossos pecados, levando sobre si todas as nossas enfermidades, nos libertando do poder das trevas, nos libertando do inferno. Quando as pessoas olham para a igreja, elas devem reconhecer a cruz de Cristo. O único acesso para Deus é Jesus. O tabernáculo então é um lugar de encontro, gente. Sem a cruz de Cristo a gente não pode fazer nada. Se a adoração não for através da obra consumada de Jesus, a gente não pode fazer nada. E o tabernáculo de Moisés, gente, então ele vai ser um padrão para a gente. Um padrão de que Deus tem princípios. Ok? Tem muita gente que ensina, quando ensina sobre o tabernáculo de Moisés, ensina uma certa progressão. Ok? Então eles ensinam que você tem que passar pela porta para você chegar no altar de sacrifício, para depois você chegar. É claro que é uma progressão da vida cristã. Você não pode ser santo antes do sacrifício de Jesus. Você tem que aceitar o sacrifício de Jesus para que você seja transformado. Mas lembre-se que em todos os momentos você não está no átrio. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Tabernáculo de Moisés. Ok? Entrada 1, entrada 2, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Entrada 3. E aqui nós temos a Arca da Aliança, ok? Quando você aceita Jesus, o que o tabernáculo de Moisés quer te ensinar? Existe uma certa progressão para que você possa entender a progressão da vida cristã. E nós vamos ver tudo isso nessa nossa matéria. O altar de sacrifício, a bacia de bronze, nós vamos ver aqui o candelabro, parece um tridente, mas
o candelabro, a mesa de pães, o altar de incenso. Tudo isso a gente vai aprender a simbologia disso aqui. Mas quando você nasce em Jesus, isso daqui não se torna mais compartimentado. Você aceitou Jesus? Então você está aqui no átrio. Não, você aceitou Jesus? Não, gente, nós estamos em Cristo. E Cristo é o tabernáculo por completo. Cristo é o tabernáculo por completo. Aqui, se você for dividir, dá até para achar interessante: espírito, alma e corpo. Então nós temos que entender que quando nós estamos em Cristo, tudo isso se torna a nossa realidade. Porque se a gente for cair naquele negócio de progressão, eu já passei por aqui, e não tenho isso aqui não. Esse aqui eu ainda não cheguei nesse nível. Isso aqui é nível 2. Não, isso aqui é nível 3. Ainda não cheguei no candelabro que ilumina a minha... Não, ainda não cheguei. Não. O que o inferno quer fazer com a gente é compartimentar isso para que eu me esforce para chegar no próximo nível. Olha só o engano do inferno, gente. Para que eu possa chegar no próximo nível. Mas o que Deus fala para mim é que tudo isso aqui é a nossa realidade. Nós estamos em Cristo. Diga comigo, eu estou em Cristo. Diga mais uma vez, eu estou em Cristo. Então o tabernáculo de Moisés, gente, é um padrão, vai nos mostrar um padrão de conduta. É igual falar para você que você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é algo completo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode dizer que você não tem domínio próprio? Não. Porque o fruto por completo está sendo gerado em você. Então você pode dizer que você tem o sacrifício de Jesus, mas que você não tem como Cristo como seu santificador? Não. Essa realidade toda que a gente vai aprender nessa matéria está em você. Você só precisa ter a percepção de que Cristo está trabalhando em cada uma dessas áreas, para que você possa ministrar a outras pessoas. Então, gente, Deus é um Deus de princípios. O tabernáculo de Moisés vai nos mostrar um padrão, os princípios de Deus. Ok? Então, qual é a maneira de Deus para que a gente possa ser um santuário? Qual é a maneira de Deus para que eu possa ser usado por Deus? Qual é a maneira de Deus para que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus? Está aí na sua apostila, ponto número 1, Deus só aceita ofertas voluntárias. Deus não vai esganar você para dizer, você tem que ser meu instrumento. Você tem que ser usado por mim. Não tem que não. Deus só aceita o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. E algo interessante, essa palavra, eis-me aqui. Essa palavra, essa frase, eis-me aqui, no hebraico, denota um servo falando para o seu Senhor. Toda vez que você vir, eis-me aqui, você pode saber que é um servo, a posição daquela pessoa, ela está se colocando como serva diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, de coração aberto, para fazer a tua vontade. Eu estou falando para você que você é sacerdote, que Deus quer estar no meio do povo, mas se você não quiser agir como sacerdote, Deus não vai te pegar pela goela, porque Ele só aceita oferta voluntária. Êxodo 25, 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. A nossa adoração deve ser uma oferta voluntária, o que envolve o nosso entendimento e a nossa vontade. Deus não irá te usar se você não quiser ser usado. Eu digo para você, no teu espírito você está completo, você pode ser usado por Deus em qualquer momento. Mas tem dia que a gente acorda e parece que a gente decide, hoje eu não vou ser usado por Deus.
Pastor Hélia que fala, acordou de manhã, liga o homem interior. Começa já falando em línguas. Pá! Rapá, sorocô, poço, pum, liga logo. Ativa o lado espiritual. Porque quando nós estamos mais perceptivos de Deus, nós somos mais usados por Deus. Se a adoração é resposta, eu preciso estar conectado com Deus, espírito, alma e corpo, para que Deus possa me usar. Para quando Ele me chamar, Samuel, Samuel, eu corro direto para Ele. Existem fases na nossa vida onde a gente às vezes não consegue perceber a voz de Deus, é ou não é? Igual Samuel, gente. Samuel correu para Eli. Eli, é você? Não. Volta para dormir, garoto. Me acordando porque amanhã a gente tem um sacrifício aí para fazer. Segunda vez, voltou lá. Eli, é você? Aí Eli, casca grossa, já entendeu. Sou eu não, cara. Quando essa voz virar de novo para você, você fala, eis-me aqui, Senhor. Percebe a voz de Deus. Deus só aceita ofertas voluntárias. Número 2, Deus quer o seu coração. Não adianta você ir para a igreja, sentar, ouvir a mensagem, seu coração está fora. Não adianta. Não adianta trazer o dízimo, mas eu estou obedecendo. Não adianta trazer o dízimo, entregar na mão do pastor lá na frente, se o teu coração não está ali. Não adianta. Era melhor ter juntado dinheiro e comprado PlayStation, tu ia ficar mais feliz. Não adianta. Deus quer o teu coração, gente. Diz aí para o teu irmão, Deus quer o teu coração. Número 3, Deus quer a adoração da sua maneira. Deus quer a adoração da sua maneira. Não existe a minha maneira de adorar para agradar a Deus. Isso aí a gente já passou dessa fase, né? Não existe a minha maneira de adorar a Deus. Como é que Deus quer ser agradado? Já te deram aquela blusa que você nunca usou? Já te deram aquela blusa? Maurício, pensei em você quando eu comprei essa blusa. Aí você olha e fala, pensou em outro, rapaz. Em mim que não foi. Aí você usa, talvez você use uma vez, assim, para passar na frente da pessoa, depois você dá até para bazar da igreja. Você quer agradar a Deus? Cristo sendo formado em você. Essa é a maneira de Deus. Maravilha, Deus quer a adoração da sua maneira. Número 4, Deus quer pessoas habilidosas ou excelentes. Bota aí do lado na sua apostila. Habilidosas, vírgula, excelentes. E Deus dá do seu Espírito, e o Espírito Santo é um Espírito de excelência. Tudo aquilo que o Espírito Santo te capacitar para fazer, sempre vai ser com excelência, e excelência é o melhor que você pode dar para Deus. E veja bem, o seu melhor para Deus na sua carne, não chega nem aos pés. Diz Isaías que é trapo de imundícia. Mas Deus te deu o melhor dele, para que você possa dar para ele o melhor dele. Sacou? Deus te deu Jesus, que era o melhor dele. Você não precisa inventar nada, devolve Jesus para ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. É a sua vida transformada que agrada a Deus. Não é a quantas reuniões você vai, não é a quanto tempo você fica em oração, não é por obras, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por obras, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Para a gente terminar, tem aí na sua apostila, olha só que interessante. Essas pessoas habilidosas, elas são pessoas treinadas. Deus quer pessoas treinadas. Você sabe que o sacerdote, ele só começava mesmo a trabalhar por volta dos 30 anos. Até os 30 anos, sabe o que ele ficava fazendo? Treinamento, todo dia. Está achando que segunda-feira ficar de 7h30 até as 10h15 da noite aqui é brabo? O sacerdote ficava de pé ainda por cima. Não tinha banquinho para ele sentar não, gente. Era em pé.
Todos os dias, ficava lá e trabalhava, porque ele estava sendo treinado. Aí aos 30 anos, o que ele fazia? Começava o ministério. Qual foi a idade que Jesus começou o seu ministério? Deus, o Pai, seguiu o protocolo que Ele mesmo tinha criado. Porque 30 na Bíblia é símbolo de maturidade. Deus está confiando essa obra para você, porque Ele vê no teu espírito algo maduro, algo pronto na sua vida que Ele pode usar. Danny Cox, só interessante, no seu livro Seize the Day, aproveite o dia, diz que se os americanos aceitassem 99,9% como sendo bom o suficiente, então esses seriam os resultados. Olha aí, 2 milhões de documentos seriam perdidos anualmente pelo IRS, pelo leão deles lá nos Estados Unidos. 811 mil rolos de filmes de 35 milímetros com defeitos seriam usados em câmeras. 22 mil cheques seriam debitados do banco errado nos próximos 60 minutos. 12 bebês seriam dados para os pais errados todos os dias. 268.500 pneus defeituosos seriam exportados por ano. 2.488.200 livros seriam vendidos por ano com a capa errada. 8.322 cartas seriam entregues ao destinatário errado na próxima hora. E 291 operações de marca-passo seriam feitas de forma incorreta. Sabe por quê? 0,1%. Não, 99,9% está bom. Se você pode chegar a 100%, é porque Deus está te capacitando a chegar a 100% daquilo que Ele pode fazer. É Ele quem te enche. Se você vir aí na sua apostila, em Êxodo capítulo 31, disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Quem encheu Bezalel com o Espírito de Deus? Deus. Esse talento que você tem, foi Deus quem te deu. Então não aceite 99,9%. Se você pode melhorar, vá até o limite máximo. E o limite máximo não é a sua carne, o limite máximo é explorar o reino do Espírito. Esse é o teu limite máximo, preste atenção, no nome de Jesus. O teu limite máximo não é aquilo que você pode fazer na tua força. É aquilo que você pode fazer no mundo sobrenatural. Você é um ser sobrenatural. Esse santuário que Deus criou aí, que é você, é um ser sobrenatural. Quando você mostrar a Deus, você está mostrando um Deus sobrenatural, acima dos limites, acima das necessidades, acima das derrotas. É o Altíssimo, Ele está bem acima. O seu trono está elevado. Deus conta com pessoas habilidosas, não é por causa do teu diploma da Atos, é porque Ele te enche com habilidade. Quando você tem que virar e falar alguma coisa para uma pessoa que te faz uma pergunta, não é na sua habilidade, mas é na força do Espírito, gente. Nós estamos nesse mundo para conquistar esse mundo para o Evangelho. Para o nome de Jesus. Jesus veio para transformar esse mundo. Os apóstolos, diz a palavra, botaram o mundo de cabeça para baixo. Pedro, um camarada iletrado, diz a palavra: o que você quer? Moedinha? Não tem nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, no nome de Jesus. Paulo, cara, eu não posso ir aí não, mas faz o seguinte, pega esse lencinho aqui e toca nas pessoas lá. Habilidade espiritual. Deus te enche de habilidade espiritual, Ele bota essa força no teu coração e Ele vai te treinando cada vez mais.
Deus conta com pessoas habilidosas não só no seu talento natural, habilidosas no mundo espiritual também. E por último, Deus quer pessoas cheias do Espírito Santo. Você não vai conseguir criar um encontro com Deus só com artifícios humanos. Gente, não adianta nada botar luzinha. E lá na igreja a gente tem luzinha, fumacinha. Nada disso chama a atenção de Deus para que Deus se manifeste. Nada disso. Deus só se manifesta onde há honra para o seu nome. Pode anotar isso na sua apostila. Deus só se manifesta onde há honra. Lembra que nós falamos que é nosso privilégio carregar a presença e a glória de Deus? Que eu falei para você que Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. A presença dele enche céu e terra. Mas Deus só manifesta a sua glória onde honra é percebida. Então é meu privilégio e o seu privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. Êxodo 31 diz: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Quantos aí são no templo do Espírito Santo? Você está vendo que tudo isso aqui você já tem? Pastor, deixa eu ver aqui, ponto 4, ponto 1, e você está aprendendo aqui nesse curso a maneira de Deus, a maneira de nós adorarmos a Deus. Primeiro ano nós falamos sobre isso, segundo ano nós falamos sobre isso, no terceiro ano nós estamos repetindo que a maneira de Deus é melhor. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos carnais. O meu plano é mais elevado do que o teu plano carnal humano. Isso nós temos, gente, você tem o privilégio de mostrar isso para as pessoas. Cara, você está aí todo destruído na tua vida. Deixa eu te apresentar o plano de Deus. Jesus Cristo morrendo por você. Esse plano é melhor do que você tentar morrer na cruz por você mesmo. O plano de Deus é melhor. E não existe a nossa maneira de adorar a Deus, só existe a maneira de Deus de ser adorado. Então vamos recapitular aqui os pontos rapidinho para a gente terminar. Deus só aceita ofertas voluntárias, ok? Deus quer o teu coração. Deus quer a adoração da sua maneira. Deus quer pessoas habilidosas, excelentes. E ponto número 5, Deus quer pessoas cheias do Espírito de Deus. Diga comigo, eu já tenho em Cristo Jesus tudo isso. Diga, eu estou habilitado para ser santuário, para ser instrumento de Deus, para criar um lugar de encontro com Deus. Amém.